Meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Ele chegou, haja coração, tentou correr ali, né? Fechou a porta. Aqui não, fica aí porque você precisa falar sobre isso. Tem uma coxinha pelando pra coxinha ele. Pelando, fica aí uma coxinha, nada que uma coxinha pelando não faça com que segure esse menino. O assunto agora é divórcio, amigo, haja coração. E para falar sobre esse tema que é sensacional, é um tema maravilhoso, você Fábio conhece? Júnior, eu conheço bem, Fábio Júnior, Gretchen, todo mundo. Vamos receber ele, psicoterapeuta, especialista em relacionamento. Vem pra cá, Matheus Vieira! Essa fera aí, meu! Fera, amigo, que coisa! Muito bom, obrigado pelo convite, pessoal. Segunda vez aqui, como é que sempre muito divertido. Não conseguiu uma desculpa? Não conseguiu dar uma desculpa pra Liga, Matheus? Ele falou, vou, claro, que bora, Pan? Eu vou. Mas foi quase isso. Eu falei assim, vamos, Matheus, precisamos de alguém pra falar sobre a matéria a respeito de divórcio, casamento. Eu falei, não, topo, vamos lá. É no Boa da Pan. Eu falei, sério? Então, assim, é um assunto tão sério que vai falar assim nesse clima de quase que conversa de boteco. Bora lá, vamos lá. Mas né? Melhor Hoje fomos surpreendidos aí com uma pesquisa que aqui no Paraná os divórcios... Aqui no Paraná os divórcios aumentaram, né, meu querido doutor Matheus? Subiu aí 95,7%. Meu Deus. A galera tá feliz em casa. Porra, imagina, subiu. A galera tá Não, feliz. deixa eu pegar aqui a matéria, não, pra você entender. Deus, ó, pai da matéria. os casamentos estão durando cada vez menos e os divórcios são os mais frequentes aqui no nosso estado. Segundo a pesquisa, estatísticas do Registro Civil divulgada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o famoso IBGE, em 13 anos o número de divórcios no nosso estado aqui subiu mais de 95%. Nesse mesmo período, a proporção de uniões que terminam antes do 10º ano de casamento passou de 31% para quase 45%. Suportar essa praga Meu também. Deus, doutor Matheus, há é do uma swing, explicação para isso? Olha, É o frio do nosso estado. não, talvez haja várias explicações, porque Governo bom também, Ratinho é fera. casamento, divórcio, são assuntos que têm muitas camadas. Sim. Porque vocês vão encontrar pessoas que dizem assim, as pessoas estão se separando porque elas não insistem mais no casamento que antes era pra valer e hoje troca muito fácil. Existe uma dose de verdade nisso. Se a gente parar pra pensar que as pessoas não estão casando tanto, porque antigamente casar era sinônimo de ser alguém na vida. Sim. E hoje em dia não, as pessoas podem não casar e ficar juntas ou viver a vida sozinhas e entender que isso não é necessariamente um atestado de caráter ou de qualidade. Eu não sou uma pessoa pior porque eu não sou casado, coisa que antigamente era, sobretudo as mulheres. Sim. As mulheres eram criadas para casar, para ser esposa, para ser mãe. Então uma série de mudanças sociais tá trazendo a gente, não só o Paraná, essa estatística do Brasil todo. O Brasil todo está registrando um aumento de divórcio e uma baixa nos casamentos. Então é um fenômeno social, se é bom ou se é ruim, depende da perspectiva. Há quem diga que isso é um movimento interessante, há quem diga que nem tanto, mas o fato não dá para negar essa onda de que as pessoas estão casando menos e estão percebendo que o casamento não é necessariamente para sempre, que elas podem interromper esse contrato. Ela não é obrigada a ficar com aquilo. É que contrai matrimônio e depois sara. Cura, né? Quando cura. Só que nessa análise, porque assim, a Janaína me cobra isso todos os dias. O que, o divórcio? Não, Me deixa viver, Fernando! Deixa viver. não, é que Cuidado nós de temos sempre. união estável, a gente não casou, entendi. casado. Tá, mas tá Enrolando a ótimo. moça. E ela fala, e quando a gente. Não, não somos casados. Na mas verdade, ela fala ela mesmo, fala ela assim? tá nós certa temos mesmo. apenas união estável. Tem que cobrar. E a gente vai casar em breve. Mas é que todo ano acontece alguma coisa. A gente vai lá, organiza e tal. Será que Saiu o filme do entra as Deadpool ano uniões passado, também não rolou. estáveis? Será ou não? Esse... Boa pergunta. Acredito que não, que eu acho que esse casamento tá contando o casamento mesmo, quando Sim. passa pro papel, etc. Viu? Não, é uma informação que eu não vou ter, mas de qualquer maneira as pessoas entendem que o casamento, e aí não sei se é seu caso, o casamento é uma coisa muito séria, é uma coisa que é pra sempre, até que a morte os separe, e aí parece que morar juntos, uma união estável, parece que é
É um atalho para eu quero estar do lado da pessoa que eu gosto, quero dividir a vida com ela, mas não quero assinar um contrato de até que a morte o separe. Até porque a pessoa não toma o copo de veneno. Aí como é que a morte vai separar? Mas, Matheus, e assim, da experiência que você tem, que você atende, quem toma mais a iniciativa de acabar o relacionamento? Quando você pergunta quem toma mais iniciativa no sentido de homens ou mulheres? Isso. Igual. Igual. Eu diria, igual. Assim, na minha experiência, o que eu vejo, quando os casais me procuram, as pessoas me procuram individualmente para falar dos seus relacionamentos, não existe uma métrica de homens e mulheres. Vejo que existem algumas queixas que são mais típicas das mulheres, algumas queixas são mais típicas dos homens. Muito dessas queixas tem a ver com o script da Disney, eu sempre brinco, mas falando muito sério, que a Disney é o órgão que mais me encaminha pessoas para a clínica, porque vendeu-se a ideia do felizes para sempre. Sim. E se a gente notar, eu estava conversando com os meus alunos na faculdade essa semana, os contos de fadas terminam assim, casou e viveu feliz para sempre, não conta a história. Eu dizia, né, e digo sempre que Romeu e Julieta é um exemplo de um relacionamento tão perfeito, porque eles morreram. Até que a morte separe. A Julieta não teve que lidar com a toalha molhada do Romeu em cima da cama, o Romeu não teve que lidar com TPM. Então, os perrengues do dia a dia de casado só conhece quem casou. Só que essa ideia não foi vendida nos contos de fadas. A ideia que foi vendida você se apaixona por alguém, você move mundos e fundos por essa pessoa, quase que com a garantia de que quando vocês conseguirem ficar juntos, tudo vai ser lindo. É bom também, não que seja uma desgraceira, mas tem um pacote que é penoso, tem um pacote que é difícil. A convivência, o pacote da família, você vai ter que lidar com sogra, com cunhada. Sogra. Isso nem sempre é fácil. E hoje em dia tem os dados dos recasamentos ainda, que aí é lidar com filhos de outro casamento, com ex-esposa, ex-marido, o que torna a conta ainda um pouco mais complexa. Sim, pois Eu casei com a Zanza, sabe? Foi porque a minha mulher morreu. Eu pensei, ali foi um momento da minha vida até que a morte nos separe. Aí eu falei pra Zanza, sabe, agora é o momento de a gente viver uma nova história, sabe? E hoje nós estamos muito felizes, eu acho que o mais importante é isso. E uma coisa que me Você é casado com ela eu ou sou igual União Estável. União Estável. Moderno, O Alexandre de Moraes que fez o nosso União Estável. Foi o juiz de paz. O juiz de paz. Eu devo essa pedra pra você, falei pra ele. Mas aí ele me falou assim, nós brigamos, eu e a Janja. Aí ele mandou a gente pra um psicoterapeuta. E a gente foi primeiro um de cada vez, depois dois juntos. Acontece isso com você também? Vai o primeiro um, depois vai outro, depois vai o dois juntos. Você prefere tratar um de cada vez? Não, quando eu atendo casais, eu atendo o casal na minha frente, praticamente todas as vezes. Em alguns momentos eu separo para eu ouvir um lado, depois ouvir o outro lado, mas o processo de casal acontece com o casal. Até porque eu entendo como temerário se eu ouvir uma das partes primeiro. Porque a parte que ficou para ouvir depois pode entender que houve uma aliança prévia com a pessoa que foi atendida primeiro. Então, atendo o casal. Se você abrir a porta e falar, bom, entra então, vai. Agora é tua vez de falar. Senta aí e conta então a tua versão. Aí eu acho que ele já fica com o pé atrás, né? Pode, não que vai acontecer, mas pode ter a sensação que houve uma aliança com quem foi atendido primeiro e que a pessoa que vai ser atendida depois, ela tá indo, sei lá. Que também já é um sinal, né, Vitor? O pessoal fala assim, vocês combinaram antes, fala, bom, é por isso que vocês estão aqui. Tá entendendo? Vai até bom pra não ter essa coisa, assunto. você põe os dois sentados na frente e fala, olha, não tô do lado de ninguém, não tô aqui pra falar quem tá certo e quem tá errado, mas vamos trabalhar pra que vocês saiam daqui melhor do que entraram. Mas existe divórcio, chegar às vias de divórcio com um lado só errado? Existe isso? Existe essa história de o casamento que acaba porque o marido não valorizava, porque a esposa não valorizava, porque a sogra viu os dois juntos. É difícil falar que um lado é o errado, porque coloca o outro lado na posição de inocente, de vítima, né? E eu acredito que se existe vítima, os dois são vítimas, ou se existe vilão, os dois são vilões. Sim. Então eu sempre trabalho com a responsabilidade de cada um naquela crise conjugal. De modo que a pessoa chega, mas eu fui traída, fui traído. Fala, ok, o que estava acontecendo antes que esse caminho foi trilhado para chegar nesse resultado? Mas eu não fiz nada, não tinha nenhum indício. Falei, sempre tem indícios. Né? Tem uma pensadora, me fugiu o nome dela, que ela diz que o divórcio acontece pelos motivos que a gente fazia vista grossa lá no namoro. Então a gente vê coisas acontecendo, só que a gente
tá apaixonado, passa um pano. Vai relevando. Faz de conta que não vê, só que aquele problema vai virando uma bola de neve, até que culmina numa grande crise depois de casados. E o namoro já existe pra isso, né? Pra você ver os defeitos, você analisar e ver se vale a pena casar, né? O namoro é pra isso, mas muita gente fica, eu estou apaixonada pelo professor Léo. Né? Daí vai na casa, né? E dá nisso. É complicado. Mas o que caracteriza uma relação saudável? Brócolis, né? Acho que. Não é fitness, eu falei saudável. Saudável, eu diria, pra dar uma resposta, tentar dar uma resposta mais sucinta, eu diria que é um relacionamento onde as pessoas conseguem preservar sua individualidade. Tá. Porque vendeu-se de novo a Disney a ideia de que os dois viram um só, almas gêmeas, metade da laranja, tampa da panela, chinelo velho pro pé torto, aquela coisa toda. Tem essa mesmo. Que os dois vão virar uma coisa. Então vamos fazer tudo junto, agora somos casados e a gente vai fazer tudo junto, a gente vai correr no parque junto, vai na academia junto. Meu Deus do céu. E aí a pessoa vai deixando de ser quem ela é. Então eu ouço muito as pessoas dizendo assim, eu me perdi, eu sei quem é o marido da fulana, eu sei quem é a esposa do ciclano, mas eu, CPF, pessoa física, já me perdi, já não sei quais são os meus gostos. Se eu for viajar sozinha ou sozinho, não sei muito bem que tipo de coisa. Se eu for num restaurante, eu não sei muito bem o que eu peço. A pessoa vai se anulando porque joga muita tinta no nós. O que eu acho importante, o nós tem que ser fortalecido, mas apaga-se o eu, a identidade, a individualidade, e isso é uma armadilha, porque num primeiro momento parece muito romântico, porque a Disney, Hollywood, etc., carrega essa informação pra gente já há bastante tempo, mas não diz o como é importante que a gente preserve quem a gente é, os nossos gostos, mesmo que a outra pessoa não goste muito. E tem um lance que é muito... O Tico, meu amigo, é um exemplo. Grande ele tá com 30 anos namorando. Cada um na sua casa. Isso é maravilhoso. Eu acho que se ele casar, ele separa. É possível. Cara, porque tá muito bom, né? E hoje em dia é bacana isso, namorar que é gostoso. Né? Esse hoje em dia que você disse é interessante. Tá dando recado Você parou duas vezes. Esse hoje em dia que você disse é interessante porque o que é esse fenômeno que vem acontecendo atualmente já há alguns anos, algumas décadas? É uma quebra do script, do modelo de ser feliz. Quando eu falo o script do amor romântico, ou o script da Disney, enfim, que dizia que namora, noiva, casa e vai ficar junto e vai fazer tudo certo. Então esse script vigorou durante muito tempo e veio ficando torto, trincando, ruindo. Então hoje tem pessoas que querem só namorar, atendo pessoas que são namorados há muito tempo e funciona super bem, eles estão felizes. Ou como vocês brincaram agora há pouco, tem pessoas que têm relações não monogâmicas, né? Tem 2, 3 namoradas, namorados. Algumas pessoas podem achar estranho. Essas pessoas funcionam. Sim. E quem somos nós para falar que isso tá errado ou tá certo? Declarado, né, mano? Então, coisas muito comuns mesmo, mas que parece que ninguém diz que tem vergonha. Casais casados que estão bem, etc., por N motivos decidem que vão dormir em quartos separados. Isso acontece muito, é muito comum, mas parece que um casal admitir que eles não dormem na mesma cama, parece que eles são menos casal, parece que eles se amam menos e não tem nada a ver. Mas você acha que ainda não foi pro pau já? Ronco e peito? Não necessariamente. Sério? Não necessariamente. Você tá no segundo dia aqui de consultoria. Consultoria. Ontem foi com o contador. O contador hoje. Daí tem que declarar os outros também aqui também. Mas, hein, Matheus? Os casais que estão ouvindo agora o Bodapan, que esse programa, ele tem esse poder. A gente entra num momento muito crucial do dia, que é quando os casais estão voltando pra casa, dentro do carro. E ligam o rádio pra não ter que conversar. E a gente vem com um assunto desse, ó, joga climão dentro do carro. Quais são os sinais que realmente o casal precisa buscar uma terapia, um profissional para tentar resolver, se é que tem ainda chance de resolver a situação? Qual é o momento? Esse é um bom ponto, porque antigamente tinha um mito que o casal que ia procurar... Não é esse. O casal que ia procurar terapia de casal, antigamente tinha uma coisa assim, que o casal que fazia terapia de casal ia se separar. Por quê? Isso é meio que real, essa história, porque o casal antes ia no padre, ia fazer uma simpatia, achava que era uma boa ideia ter outro filho. A gente tá em crise, o que vamos fazer? Outro filho. Uma cagada, né? Ia fazer uma viagem, ia empurrando com a barriga, até que em algum momento que tava tudo ruim, vamos procurar terapia. E aí quando chega pro terapeuta, o Titanic já afundou. Se não for Jesus, não dá. Não tem. Hoje em dia, as pessoas já
por N motivos também, já entenderam o valor da terapia e já buscam assim, o casamento, acho que o casamento está em crise, antes da simpatia, antes do padre, antes da viagem, vamos pro terapeuta. Aí a margem de conserto é bem grande. O que é importante que o casal perceba? À medida que eles percebem que alguns problemas eles não estão conseguindo superar sozinhos, que parece um disco riscado, eles brigam sempre pelos mesmos motivos, da mesma maneira, com a mesma intensidade, tem a sensação de que a outra pessoa não ouve, que a situação não sai do lugar, então eles estão num ponto cego, que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo, é importante procurar um terapeuta, ou ainda, uma situação ainda mais grave é quando a pessoa para de brigar. Que é quando ela já tá de saco cheio e fala, não vou nem mais falar, esse desgraçado é isso mesmo, tô de saco cheio e vou só empurrando com a barriga que em algum momento abre uma luz divina e ele vai consertar, mas eu não tenho mais saliva para ficar explicando o óbvio para essa pessoa. Então, perder do tesão de brigar, e quando eu digo tesão de brigar, é assim, de tentar melhorar a relação. Se você largar os bets. Então, o largar os bets é muito perigoso, porque a pessoa tá desistindo de salvar a relação e ela só vai conviver. Então vai sair de marido e mulher para o que os americanos chamam de roommates. São duas pessoas que convivem na mesma casa, funcionam às vezes bem, pagam a conta, cuidam dos filhos, levam para a escola, etc. Mas a vida conjugal já se esvaiu. Então, quando eles percebem que não estão mais tendo ânimo para tentar consertar, é um sinal vermelho também para procurar uma ajuda. Olha aí, hein? Você ouvinte do Boa da Pan. Cara, tem um amigo meu, que a esposa dele é médica. Ele falou que quando ela chegava em casa, que ele escutava o barulho do sapato dela, que dava uma aflição, dava vontade de correr. Cara, chegou esse demônio. Era assim, cara. Olha, isso é uma coisa que ela quando tava chegando. Não, eu acho que ela entrava também pensando, nossa, chegar em casa é terrível. Quando chega esse ponto, não adianta. Mas eu escuto muito isso de pessoas que fazem hora extra, sai do serviço, vai pra academia, vai ver os amigos. Tudo pra protelar o tempo, pra voltar pra casa, pra ficar o menos possível em casa, pra conviver o mínimo possível com a pessoa. É louco. Então, isso é péssimo. É um sinal muito grave. Você diria que esse aumento também, comparado a como era no passado, não tem a ver também com esse aumento da convivência? Porque antes se convivia menos. Aí hoje em dia com home office, com a pandemia. E casais que sobreviveram à pandemia é difícil de separar. Apartamento cada vez mais pequeno. Eu casei na pandemia. Cara corajoso. Mas durante a pandemia eu acompanhava alguns estudos que estavam sendo feitos na época, porque a pandemia escancarou algumas coisas, sobretudo violência doméstica, uma situação pesada. E algumas pessoas diziam assim, a pandemia fez muitos casais separarem. Eu falo, claro que não. Né? A pandemia só descortinou um casal que já estava separado e não sabia. Sim. Assim como a pandemia uniu muitos casais que se amavam e por conta da rotina não tinham tempo para ficar junto, e aí a pandemia obrigou o convívio e eles adoraram, conviveram, namoraram, se curtiram. Então a pandemia fez muito bem para muitos casais. Tá ali, o Fernandinho talvez casou por isso. Sim, o Fernandinho é apaixonado. E muitos casais que por conta da rotina, sai cedo, trabalho, academia, futebol, escola, aula de inglês, sei lá o que, e voltava para casa só para dormir, então esses casais se viram tendo que conviver e encontraram alguém muito diferente que casou. Claro que durante o tempo a gente vai mudando. Quem casou há não sei quantos anos atrás não é o mesmo casal de hoje, porque a gente muda, a gente amadurece, a gente muda de opinião, mas é importante que a gente vá acompanhando essa mudança nossa e do nosso cônjuge, que a pessoa possa acompanhar que a gente mudou, que a gente possa acompanhar que a outra pessoa mudou. E à medida que a pandemia apresentou esses estranhos um pro outro, eles falaram, poxa, cadê aquela mulher que eu casei que fazia assim, ou cadê aquele homem que eu casei que fazia assado? E aí não gostaram daquilo que encontraram em casa, e aí separou. Então a convivência pode ser um antídoto, como pode ser um veneno, depende de como é que é lidado com isso. Olha, se você não quer entrar no próximo levantamento aqui para virar estatística, procure ajuda, casais, né? Às vezes, lógico, chega um ponto que não tem mais o que fazer, a melhor coisa é separar, né, doutor? Cada um viver a sua vida, mas se há amor, se há algo a mais, dá para tentar consertar isso. Mas é aquela coisa, igual o copo, né? Quebrou, nunca vai ser mais o mesmo. Exatamente. Então acho que é aprender a lidar com isso e seguir em frente sabendo o que aconteceu, mas tentando ficar aberto para o novo, né? Tem um autor que ele faz a comparação de crises conjugais com aquele elástico de dinheiro, que ele fala assim, que uma crise da conjugal é como se a gente esticasse bastante esse elástico e quando supera a crise, o elástico volta a ser do jeito que ele era, mas ele tem um estofo maior, ele consegue suportar mais coisas. Mas ele fala que a crise pode ser uma boa? Pode. A crise faz com que o casal amadureça, desde que ele saia bem dessa crise.
Sim. E aí ele fala, tem que tomar cuidado ao esticar demais esse elástico, que se ele arrebenta, você pode amarrar, mas ele nunca mais volta a ser o elástico que ele era. É verdade. Então, algumas crises, dependendo da intensidade, o casal não suporta. E aí, talvez a dissolução possa ser o melhor caminho. E o respeito, né? Perdeu o respeito, acabou. E daí já. Com Perdeu o certeza. respeito, xingou. Falou, cara, já era, meu. Matheus, quero agradecer Mas já? mais uma vez aqui no Boa da Pan. Eu que agradeço. Eu ia perguntar de constelação familiar. Não pergunte. Dá uma vergonha. Matheus Vieira, ele é que psicoterapeuta, especialista em relacionamentos. Teu Instagram qual que é, Matheus? @Amor no Divã. Amor no Divã. Amor no Diva, que não tem acento, né? Vai lá, busca lá, Amor no Divã. Matheus, com certeza tem dicas lá, o pessoal pode Tem lives, vídeos, várias postagens. Pode mandar mensagem, eu respondo. Amor no Divã. Amor no Divã. Pô, Matheus, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Espero pessoal. que você volte mais vezes aqui. Precisando, só chamar, estou sempre aqui. Boa, salva de palmas. Matheus Vieira. Vieira. Esse é Aqui no fera. Boa da Pan.